Olá pessoal, eu sou a psicóloga Lourdes Possato, gestalt terapeuta, psicóloga, autora de 10 livros, sempre buscando autoconhecimento. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre felicidade. O que é exatamente felicidade? A gente vê muita mensagem, né? Todo dia a gente recebe falando, se faça feliz. Como se a felicidade fosse um negócio assim que a gente tem que ficar bem durante 24 horas por dia, todos os dias, 365 dias por ano, e nada pode sair do contexto. Gente, é possível? Não. Ah, mas a gente deveria ser feliz. Não. A gente vem para cá dentro de uma proposta encarnatória, se você não acredita nisso também tudo bem, a gente nasce aqui. E quanto mais desafios nós temos, obviamente mais nós amadurecemos e mais nós temos consciência dos nossos potenciais de agir, mais temos consciência da nossa inteligência, das nossas habilidades para lidar com os desafios. Então é interessante que às vezes eu ouço muito, né, esse conflito. Ah, mas deveria ser tudo muito lindo, maravilhoso. Deveríamos, ter uma vida assim, mar de rosas. Nada pode ficar assim instável, porque a instabilidade dá a impressão que você está fazendo tudo errado. E aí eu dou muita risada porque a gente vê muitos desses vídeos de coaches, né, que aliás é uma raça meio complicada, que dá formulazinhas mágicas. Não, sabe? Faça isso, decore aquilo, mentalize não sei o que lá, use lavanda para ansiedade, felicidade, e use a cor não sei das quantas para ter sucesso, mentalize o símbolo do infinito e fica lá 1000 vezes, 108 vezes, né? É um número mágico, que você vai ter tudo o que você quer. Ouça um mantra tal e você vai ter todo o dinheiro que você precisa, né? Gente, faça a oração não sei das quantas da prosperidade para você quitar todas as suas dívidas. Gente, nada contra a fé, beleza? Eu sou uma estudiosa das religiões e eu sempre coloco os questionamentos importantes para que a gente não se deixe levar por dogmas, por coisas que não têm nexo, superstições e essas posturas todas, né, inclusive da metafísica, que eu já falei num outro vídeo, dos repetecos da Louise Hay, como se isso fosse a solução para todos os problemas, saúde perfeito. Gente, não é assim que funciona. Nós temos crenças que nós trazemos ali, conclusões da nossa formatação, da nossa formação familiar, com todas as influências, né, da sociedade, dos costumes locais, das tradições, da família. Nós temos várias posturas, várias conclusões que nós acabamos tirando e às vezes essas crenças se opõem diretamente, completamente com um repeteco. Eu dou sempre um exemplo básico, simples, né? Que é o eu me amo e eu me aceito para trabalhar a autoestima. Aí você vai no espelho e você diz, eu me amo e eu me aceito. Ah, tá, isso resolve? Não, gente. Se você não tiver atitudes de auto-amor e auto-respeito, nada acontece. Aliás, eu sempre falo que as mudanças comportamentais das nossas crenças, a gente precisa entender a origem delas, para que elas serviram para nós, na medida que eu sempre acredito que crenças e conclusões são para a gente sobreviver naquele meio inicial que nós estivemos. Só que depois que a gente cresce, nós precisamos rever. Senão, nós vamos ter essas crenças todas, essas posturas, como uma faca de 2 gumes. Que lá atrás se serviu para sobreviver e lidar com aquele núcleo primário, hoje são verdadeiras facas de 2 gumes. Porque, às vezes, por exemplo, uma pessoa morre de medo da rejeição ou do abandono, mas ela tem posturas onde ela se rejeita e onde ela se abandona. Ela não dá a menor bola para ela. Ela tenta agradar o mundo, ela
tem aquele lance do perfeccionismo, que aliás é importante esclarecer que perfeccionismo não é o cara que tem, sabe, aquela limpeza 100%, isso é mania, é outra história. Perfeccionismo é uma personalidade que se cobra e se pressiona ser muito correto o tempo todo, agradar ao mundo, atender todas as expectativas, se pressiona e se cobra para fazer coisas impossíveis, porque ele acha que ele tem que fazer, se cobra pelo que ele acha que são erros do passado, e eu sempre falo, não são. Se a cada momento nós pensarmos que nós fizemos o que nós podíamos, naquele momento, com aquela cabeça, naquelas circunstâncias, nós precisamos nos compreender e perdoar. E aí, nós vamos gerar um bem em nós. Então, veja, a felicidade não existe, gente. Ao longo dos meus anos como terapeuta, mais de 46 anos para dizer a verdade, eu trabalhei com pessoas que acreditavam que se elas fizessem o curso X, se elas tivessem o carro não sei das quantas, se elas morassem não sei aonde, se elas morassem numa mansão específica, blá blá blá, com todos os detalhes que ela criou na cabeça dela, ela seria feliz. E eu acompanhei casos onde de fato as pessoas conseguiram realizar esses desejos, mas elas eram felizes? Não. Porque não consiste nisso a felicidade. A felicidade não consiste no ter. O seu valor não está no ter. O seu valor está em ser. Porque a hora que você chega num acordo legal, que é o processo de autoconhecimento, e você sabe quem é você, por quê, quais razões você age ou aprendeu a agir, você tem a condição de mudar. Então veja, entender a origem do comportamento e modificar as atitudes no aqui e agora, para eu gerar um bem-estar, uma paz interior. E esse é um trabalho de autoconhecimento, é terapia. Ou um bom estudo de muitos livros, como o que é o objetivo dos meus livros, e aqui eu poderia citar bem basicamente o Desafio de Ser Você Mesmo, tá? Que mostra bastante, né, de todas essas interferências que nós somos sujeitos, para que nós possamos chegar num acordo e sermos realmente quem nós somos por essência. Então veja, a natureza única, não se repete, não existe ninguém igual a você a níveis do universo. Então você vai se fazer feliz naquelas, você vai ter que criar um bem interno. Isso é o que eu chamo da busca do bem. Esse é um título até de um outro livro meu, Em Busca da Cura Emocional, para saber como você funciona. Então, gente, todas as vezes que você coloca a tal felicidade numa condição, no só quando ou só se, você está criando uma ansiedade muito grande, que é o quê? Eu tenho que ter, eu tenho que conseguir, porque aí sim eu vou ser feliz. E no meio do caminho você não valoriza as ações, você não valoriza o passo a passo. Tem gente que coloca o valor dela no resultado. Errado. O valor está na ação cotidiana, no passo a passo. Se eu entrar na faculdade, eu vou dizer, o meu diploma é o mais importante. É nada. Você pode comprar um diploma e você tem o conhecimento? Não. Então, aquela frequência diária, os trabalhos, as provas, tudo que você teve que fazer para conseguir o tal do diploma, isso sim é você, te representa como seu conhecimento. Porque comprar diploma, hoje até muita gente faz isso. E é péssimo, porque o título em si não serve para nada, né? Se você não tem o conhecimento, se você não é o conhecimento. Essa é a parte mais importante aqui para ser e valorizar o ser, né? É o nosso processo evolutivo. Então, gente, vamos pensar. Se uma criança, vamos pegar uma criança, se você fizer tudo para essa criança, não deixar ela confrontar nenhum problema, nenhum desafio, você acha que ela vai amadurecer? Você acha que ela vai desenvolver autoconfiança? Não vai. Por isso que eu oriento os pais. A hora que o seu filho aprende a amarrar o tênis, não amarre mais. A hora que seu filho aprende a tomar banho sozinho, não dê mais banho. Você pode supervisionar, mas você não vai dar banho.
Ah, mas agora ele já sabe cortar o alimento dele. Você vai continuar cortando? Errado. Ele já sabe se trocar sozinho. Aí vem a mãe, aquela bem ansiosa, que troca o filho rapidinho, dá comidinha na boca, porque ela quer tudo muito rápido. Então ela faz pelo filho. O que vai acontecer? Uma criança insegura. Certo? Então nós não podemos facilitar demais. A vida não facilita para nós. Por quê? Porque a gente precisa ter a consciência do nosso poder real, saber inclusive identificar campo de ação real para não ser neurótico ou hiper mega cobrador, né? Que acha que pode tudo, que controla tudo e todos. Essa é outra neura tenebrosa, né? Então o poder real de fazer alguma coisa, de encontrar soluções, de usar a nossa inteligência e as nossas habilidades para solucionar, para crescer, para amadurecer. E aí nós vamos criando um somatório de conquistas, de conhecimentos que vão somando, que vão nos elevando, que vão dando um suporte legal, uma autoconfiança, uma autossegurança. Então, a autossegurança e a confiança é quando você acredita em você. Não é assim, ai, nossa, se me acontecer tal coisa, tô ferrado. Não. Se você parar para pensar que até hoje você enfrentou um monte de desafios, um monte de intercorrências, de eventualidades, e você deu conta, sim, porque você está vivo aí me ouvindo, então você começa a olhar para você e se bancar. Eu posso. Eu preciso ficar preocupado? Não. Você precisa se antecipar neuroticamente? Não. Se você confia no seu taco, na sua inteligência, nas suas habilidades, na sua percepção, você enfrenta com cabeça erguida, com dignidade, qualquer situação. Os medos, a ansiedade, tudo isso tem explicações, tem origens, e aqui eu poderia citar livros meus como Ansiedade Sob Controle, Medos, Fobias e Pânico. Para quê? Para explicar os quadros neuróticos. E é para isso que existe a psicologia. Que existe, de repente, um psiquiatra para medicar os momentos de depressão, os casos de depressão severa, de comportamentos destrutivos. Mas só o remédio ajuda? Não. Precisa fazer terapia para entender a parte emocional, as atitudes. E aí, adquirir essa percepção da capacidade, das habilidades, da força interior para criar um respeito maior, um bem maior e saber centralizar o suficiente para tomar as atitudes corretas, que tanto eu falo lá no livro da Ansiedade Sob Controle, pensamentos corretos, emoções corretas, atitudes corretas, um olhar de aceitação. Porque se eu não aceito a realidade, eu não vou saber o que eu vou fazer. Então, olha quanta coisa interessante para a gente perceber e trabalhar ao longo do tempo e não acharmos que essa tal felicidade é uma espécie de imposição. É mesmo, é imposta pela sociedade. Tem que. Para você se sentir pertencendo a ela, enquadrado a ela, mas o sacrifício é grande. E a gente precisa ter maturidade emocional para trabalhar tudo isso sem a cobrança, sem a pressão e sem a depreciação. Porque quando você se compara e de repente você se compara com alguém ou algo que você julga superior, batata que você vai se sentir inferior. Então não é para fazer isso. Não é para colocar o seu valor lá na frente, no só quando, só ser, só quando eu for igual ao fulano que tem isso e mais aquilo. Nesse momento você está se depreciando. Então é legal a gente fazer o processo de autoconhecimento para nós percebermos as nossas ações, a nossa forma de pensar, como a gente se prejudica em conclusões erradas. Como isso? Me comparar com alguém que eu acho melhor que eu. Gente, para! Todo mundo tem uma habilidade, todo mundo tem um conhecimento. Eu sou uma mestra em psicologia, naquilo que eu sei, mas eu não manjo nada de engenharia. Por exemplo, eu tenho clientes que são médicas, que são advogadas,
E elas podem ser as minhas mestras nesse assunto, mas eu as oriento dentro do meu campo da psicologia. Então veja, todo mundo é um mestre. Por mais simples que seja a ação, todo mundo é um mestre. Eu conheci numa das empresas que eu trabalhei, um cara, caboclão mesmo, do interiorzão de Goiás. Ele era analfabeto, mas ele tinha uma sensibilidade, ele fazia um trabalho com madeira tão incrível, de uma sabedoria tão fantástica, que a gente adorava ouvi-lo nas nossas reuniões ali, tipo happy hour, né, de sexta-feira. A gente sentava para ouvir ele falar de uma sabedoria, um conhecedor da terra, do céu. Ele olhava para o céu e ele falava, é tal hora, vai chover daqui a 2 horas. Batata chovia daqui a 2 horas. Então, uma coisa tão integrada à natureza dele, uma sabedoria imensa, e ele não tinha conhecimento nesse sentido intelectual, mas ele tinha um conhecimento de alma, sabe? Um mestre sábio. Então veja, não se deprecie, não se compare, não se cobre que o seu valor, a sua felicidade vai estar no só quando ou no só se, porque isso é baixaria. Com isso você já está se depreciando. Então tá aí. Eu gostaria que você refletisse um pouquinho em usar os potenciais, a inteligência, a sensibilidade, a intuição que vem da nossa alma a cada dia. Aprender-se a fazer essa conexão com o seu sentir de alma, que nos orienta. Nossa sabedoria está lá. Nossa alma contém todas as nossas experiências e todas as nossas vidas. Quanta sabedoria cada um tem dentro de si, mas precisa conectar para isso ficar presente, para eu perceber as direções, aqui sim, para criar o bem, para criar uma paz, para criar uma pacificação mental, para eu estar no aqui e agora, sem ansiedade, sem neurose, sem cobrança. Esse é o nosso grande trabalho. Eu espero que você reflita nesse nosso videozinho curto aqui. Pare para olhar um pouquinho esse seu processo de depreciação, de anulação, de abandono. Quando você se cobra demais, você está se abandonando e se sacaneando, para dizer a verdade. E busque o conhecimento de você mesmo. Tem aí os meus livros, eu sugiro, claro, tem outros livros de outros autores muito bons. Tem o processo de psicoterapia, gente, vamos lá. Vamos trabalhar dentro da psicologia, dentro da ciência, sem colocar o seu poder em coisinhas, em rituaizinhos, em amuletos, sabe? O seu poder não está lá, seu poder está dentro. Descubra, perceba, ok? Agradeço pela atenção, gostaria que você desse um like no nosso vídeo, compartilhasse, eu acho que tem muita gente que vai gostar de fazer essas reflexões também. E estou à disposição caso você queira deixar aí comentários, dúvidas, críticas, sugestão de temas, perguntas, estou à disposição. Meus livros você pode adquirir direto comigo. Tem lá o blog Lourdes Possato Blog, que você pode ver todos os livros. Você pode colocar lá Lourdes Possato Livros no Google, vai ter toda a relação. Não entre nesses sites que oferecem PDF. Gente, para, né? Isso é crime, não faça isso. PDF gratuito, sem autorização do autor, não é legal. Tá bom? Então, fico à disposição, você pode falar diretamente comigo sobre os livros, adquirir direto, ou eu oriento aí o e-mail do Mário Suriani, que é vendas@sinalverdelivros.com.br, que também tem os livros e você pode adquirir também com ele. Ok? Então, muito obrigada. Fiquem na paz. Conquistem o seu bem-estar. Estejam à sua disposição dentro desse caminho do bem. É uma meta em busca do bem. Como é que a gente faz, hein? Sintoniza, sinta o seu coração. A sabedoria está lá. Beijo para você e até o nosso próximo vídeo.